Fala, maridos! Jonathan Luiz com o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Eu quero dizer para você que o maridão tá on. E hoje o papo é sério. Solta a vinheta para mim. Fala, maridos! Quero dizer para vocês três coisas que os maridos fazem que estragam o casamento deles. Antes de começar, eu quero propor para vocês um pensamento. Imagine que duas pessoas estão se relacionando e elas decidem fazer uma viagem para um destino em comum. Os dois entram dentro de um barco e os dois começam a remar. Apesar de os dois terem um destino em comum, os dois não têm experiência em estar dentro de um barco ou dentro do mar, que é um lugar tão inconstante e perigoso. Mas os dois estão juntos e para eles isso é o que importa, e os dois começam a remar. Só que não chegam nem na metade do caminho e um deles está mais cansado que o outro e para de remar, deixando com que só uma pessoa comece a remar e ela tem que remar um pouco mais forte para manter o barco. Só que quando a gente olha um panorama geral, o barco não está se movimentando para frente, o barco está girando porque só um lado está remando. Qual que é o problema dessa história? É que o barco permanece se movimentando. Só que dessa vez ele não está fazendo o curso certo, ele está girando. Nós precisamos identificar se o nosso casamento está assim. Diversos casamentos estão sendo destruídos porque os homens estão olhando para o casamento e dizendo, mas está se movimentando. E a realidade é, se movimento é constantemente para frente ou é apenas giradão? Então é isso. Após a nossa história contada, vamos ao primeiro ponto. Primeiro ponto, não saber identificar qual é o seu papel dentro do relacionamento. Jonathan, qual é o papel do homem dentro de um relacionamento? Fácil. Ser o provedor. Quando nós falamos de provedor, nós automaticamente pensamos em dinheiro, não é? Automaticamente nós pensamos nas nossas contas pagas. Mas eu quero perguntar para você, quantos casamentos não acabaram, mas o aluguel estava pago? As roupas tinham sido compradas. A compra tinha sido feita. Nós precisamos tirar da nossa cabeça a ideia de que ser um provedor é trazer apenas o sustento para dentro de casa. Isso é ser um provedor limitado. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz, vai libertar o povo. Moisés diz para ele assim, chegando lá, eu vou falar que é o nome de que Deus? E ele vai dizer, diga que o eu sou te enviou. Está dizendo o seguinte, se o povo perguntar quem é para dizer eu sou? Como assim? É porque ele é a resposta de toda a sua necessidade. Está precisando de um carinho? É como se Deus estivesse dizendo, eu sou o carinho. Está precisando de maturidade? É como se Deus estivesse dizendo, eu sou a maturidade. Está precisando de um relacionamento? Deus está dizendo, eu sou o relacionamento. Ele é o Deus do eu sou. E o eu sou representa um baita exemplo de provisão. Por quê? Porque é dizendo que o provedor não provê financeiramente apenas, ele provê tudo o que é necessário. Você precisa prover especificamente em 4 áreas: financeira, emocional, espiritual e relacional. Eu pensei em não falar do provedor financeiro, porque a maioria dos homens estão errando nessa parte, porque eles estão pensando em deixar a sua casa sustentada, e isso é bacana. Mas não dá para pular, porque apesar da maioria dos homens estar errando ao pensar apenas em prover, tem homens que não estão pensando nem no básico disso. E eu quero dizer para você, é sua responsabilidade, seu papel como provedor do lar, pagar o aluguel, pagar as suas contas, dar essa segurança para sua esposa. Ela precisa entender que você é o cara que no dia que tudo estiver difícil, você resolverá. Já o provedor emocional é o provedor que cuida das emoções da sua esposa. E homens e mulheres, eles agem de maneiras diferentes quanto aos seus sentimentos. A mulher ela é muito mais emotiva do que o homem. O problema é o homem tentar lidar com as emoções da sua esposa do jeito que ele lida com as suas emoções. E eu quero dizer para você, existe uma diferença entre cuidar das emoções e tentar dominar as emoções.
Muitos maridos não estão cuidando das emoções da sua esposa. Estão tentando dominar as emoções da sua esposa e fazê-la entender que é assim assado que ela tem que agir. E eu quero dizer para você, o seu papel como provedor emocional não é dominar a sua esposa, não é dominar as emoções dela, é cuidar das emoções dela. E visando isso, eu quero dizer para você, pergunte para ela se ela se sente amada, se ela se sente protegida, se ela se sente aberta para conversar com você sobre tudo. O marido que provê de maneira espiritual é o marido que sabe que ele não precisa de uma liderança religiosa para executar o seu papel dentro de um casamento. Eu quero dizer para você, você tem orado pela sua esposa ou você tem deixado para os seus líderes orarem por ela? Vocês oram juntos ou vocês só fazem isso quando vocês estão na igreja, quando vocês estão no ambiente de culto? Eu quero dizer para você que você foi chamado para ser o provedor espiritual. Você precisa cuidar da sua esposa espiritualmente. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos, façam propósitos juntos, fora do ambiente que pede para que vocês façam isso. Como assim? É muito fácil fazer tudo isso dentro da igreja. Vocês precisam começar a fazer isso dentro da casa de vocês, cuidar do espiritual de vocês. Assim, vai refletir muito no relacionado de vocês. Como está o relacionamento? Você tem uma resposta, mas você já perguntou para sua esposa como está o nosso relacionamento? Porque muitas vezes para nós está bom, mas para ela está faltando alguma coisa. Quero deixar esses 4 pontos para você. Seja o provedor espiritual, financeiro, relacional e emocional da tua esposa. Não deixe que outras pessoas façam esse papel. Ela não pode achar o papel de provisão na mãe dela. Não pode achar o papel de provisão no pai dela. Você casou com ela. Você está se relacionando. Então você tem que assumir esse papel. Vamos ao nosso segundo ponto. Não saber identificar o inimigo. Esse é o nosso segundo problema. Rapaziada, a gente precisa falar desse problema crucial. Nós não estamos sabendo identificar quem é o nosso inimigo. Efésios 6:10 traz a ideia da armadura de Deus e diz que nós precisamos nos revestir dessa armadura. Quando nós dizemos sobre armadura, nós estamos dizendo também sobre guerreiros. Então, quando Efésios 6 traz essa ideia para a gente de uma armadura, de um guerreiro, também está trazendo a ideia de guerra para a gente. Está dizendo para a gente, vocês estão em uma guerra. Só que Efésios 6:12 diz para a gente quem é o inimigo dessa guerra. E ela diz assim, vocês não lutam contra a carne nem o sangue. Vocês lutam contra as hostes espirituais da maldade. O que é isso dentro de um casamento? Você não luta contra o sangue, contra a pessoa, contra a sua esposa. Você luta e precisa identificar que o inimigo é o problema, o inimigo é a dificuldade. Quando nós não conseguimos identificá-lo, nós nos irritamos com a nossa esposa, nós brigamos com ela, nós gritamos com ela, nós discordamos dela porque nós queremos ter a razão dentro do casamento, o controle dentro do casamento. E quando nós buscamos o controle dentro do casamento, eu quero dizer para você, a razão pode custar a sua paz. Trazendo esse pensamento, eu quero dizer para você que você não tem que ter razão de maneira alguma. Mas eu quero dizer para você que você precisa se fazer uma pergunta ao identificar o problema. Qual pergunta? Vale a pena perder a paz por isso? Eu vou dizer para você, maridão, existem coisas que você não precisa guerrear. Mas existem problemas que você precisa guerrear. Quando existe um problema financeiro dentro do casamento, ao invés dos dois se reunirem para lutar contra o problema, os dois se jogam a culpa um no outro e brigam por isso e se irritam com isso. E eu quero trazer esse pensamento para você. Identifique qual que é o teu inimigo. Identifique qual que é o problema. Identifique qual que é a dificuldade. A partir disso, tá uma solução. Não existem soluções corretas se você não sabe identificar qual que é o problema. Vamos ao nosso terceiro ponto e último, saber ouvir. Isso aqui é um problema generalizado no nosso meio.
homens não sabem ouvir. Tiago 1,19 diz pra gente: sede sábios em ouvir, tardios em falar e tardio em se irar. Quando nós falamos desse texto para alguém, nós apresentamos a ideia que quando nós estivermos nervosos, nós precisamos calar a nossa boca. Quando nós estivermos inquietos, nós precisamos ficar na nossa para que a gente não fale besteira. Qual é a fala que vem da maioria das pessoas? Quando eu tô com raiva, eu prefiro ficar quieto, senão eu falo bosta. Entende? E isso é correto. Você precisa ficar na sua, você precisa de um tempo, você precisa se acalmar. Só que quando nós estamos falando de Tiago, capítulo 19, ele não diz: sede sábios em ouvir quando vocês estiverem irritados. Sede sábios em ouvir quando vocês quiserem falar. Não, ele fala: ser sábio em ouvir. E isso aqui é maravilhoso, porque ele está dizendo, com raiva ou não, com tristeza ou não, com ira ou não, com inveja ou não, com ciúmes ou não, certo ou não, você precisa ouvir, porque ouvir é a característica de alguém que é sábio. Entendendo que ouvir é a característica de quem é sábio, eu quero passar para você 3 passos de uma pessoa que ouve. Primeiro, ela ouve e não interrompe. Eita, coisa difícil. A gente tá cheio de ouvir e ficar interrompendo as pessoas como se fosse normal. Mas um bom ouvinte ouve sem interromper. Segundo, um bom ouvinte ouve e valida o que a pessoa diz a partir daquilo que ela sente. Muitas pessoas, muitos homens não sabem ouvir e validar o sentimento das outras pessoas. Eles dizem: isso é frescura, isso é meninice, isso é alguma coisa, porque aquilo que ele está ouvindo está fora da sua área de entendimento. Logo, por causar um desconforto, ao invés de validar aquilo que a pessoa sente, ela prefere simplesmente dizer que aquilo é frescura. Aprenda a validar os sentimentos de sua esposa a partir daquilo que você está ouvindo o que ela diz. E terceiro, você precisa responder na medida daquilo que você ouviu. Muitos homens não sabem responder a partir do que ouviu. Eles respondem a partir do que sentem. Por quê? Porque ao ouvir não estão validando, não estão entendendo. Só estão ouvindo diversas palavras pensando: como eu posso responder? A pessoa que está preocupada em ouvir não está preocupada em responder. Esse é o segredo para ser um bom ouvinte. Ouça sem precisar responder. Galera, esses foram os nossos 3 pontos de 3 coisas que, se você faz, você está estragando o seu relacionamento. Quero dizer aqui para vocês: curte e segue esse canal para que mais gente seja alcançada. Compartilhe nas suas redes sociais. Manda o link naquele grupo de amigos para que outros homens aprendam a estar pronto para suas mulheres. Bacia, toalha é o método de liderança que precisa também ser ofertado nas escolas. Deus abençoe.